Voltamos, 2025 começou movimentado lá pelas bandas do Palácio dos Leões. O governador Carlos Brandão agora fez 2 novas nomeações em seu novo governo. Carla Lima tem acompanhado aí os bastidores que existe aí nessas mudanças. Existem mais mudanças além dessas previstas? Fala tudo aí pra gente, Carla. Isso, Cabalau, ouvintes. Por enquanto, as mudanças estão sendo essas. Quais foram? Na verdade, são não mudanças, né? São nomes novos que estão surgindo. Veio o ex-deputado e ex-secretário de Segurança Raimundo Cotrim para a pasta de assuntos legislativos, uma secretaria extraordinária. E o José Antônio Hillary foi para ser adjunto na Secretaria Estadual de Educação, na SEDUC, ele ocupando a vaga aí que era do Lindoso, do Anderson Lindoso, né? Homem de confiança demais do vice-governador Felipe Camarão, ele que é do PT. Das 2 novas nomeações, o que chama atenção mesmo é esse espaço por Raimundo Cotrim de ser aí o interlocutor, Cabalau e ouvintes, entre o Palácio dos Leões e a Assembleia Legislativa. Nunca vi o Raimundo Cotrim, o acompanhei enquanto secretário, eu digo do ponto de vista de jornalismo, enquanto secretário de Segurança e também como deputado, nunca o vi muito nas articulações, mas o governador assim definiu que ele deveria estar. Na verdade, inicialmente, ele era cotado para a Secretaria de Segurança, logo quando houve a mudança de governo do Flávio Dino para o Carlos Brandão, e o Flávio Dino deu aquele nega, dizendo não, ele não. Aí quando o Carlos Brandão se reelegeu, se voltou a cogitar novamente que ele iria assumir, mas ficou no lugar dele o Maurício Martins, que acho que já foi cunhado do Raimundo Cotrim. Mas, recentemente, se levantou a possibilidade de se formar um núcleo de inteligência dentro da Secretaria de Segurança Pública, ou renovar esse núcleo que já existe, e o Cotrim tinha sido cogitado para isso, mas não se configurou, assumindo essa secretaria que antes foi dado ao Ricardo Rios, deputado estadual, que depois, em dezembro, deixou para votar, em dezembro não, foi em novembro ainda, para votar na eleição da mesa diretora, e votou no Otelino Neto. E aí estava em aberto o Marcos Brandão. Depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o retirou, mandou ele ser demitido da diretoria institucional da Assembleia Legislativa, ele foi nomeado pelo governador para essa pasta de assuntos legislativos. E depois Alexandre de Moraes mandou novamente demiti-lo. E aí ficou em aberto, e agora ele botou o Raimundo Cotrim. Sobre novas mudanças, ainda não estão previstas, Cabalau. Ainda tem aí alguns debates que estão sendo feitos, principalmente relacionados a esses espaços para o PL. Eu falei com o Josimar de Maranhãozinho ontem, ou foi anteontem, não foi anteontem que eu falei com ele. Ele disse que não se avançou em conversa alguma. Um dos espaços é a Secretaria de Meio Ambiente, que o Pedro Chagas voltou. Palacianos tinha me dito que o Pedro Chagas voltou por conta da lei das estatais, né, das empresas estatais de economia mista, que não permite que a pessoa tenha exercido uma direção em um cargo, uma direção em um partido, né, e também em um cargo público. O pessoal do Palácio me disse 1 ano, mas pela legislação são 3 anos. Não sei qual é o cálculo que eles estão fazendo, Cabalau, mas eles disseram que em março agora o Pedro Chagas faz 1 ano que deixou a direção do PSDB aqui do Maranhão, e que assim fica apto a presidir a EMAP. Mas a legislação diz o contrário, diz 3 anos, como eu falei para vocês. Enfim, vamos aguardar as outras pastas cogitadas. É cultura para Josimar e desenvolvimento social.
essa segunda eu acho quase que impossível, porque ela é de indicação do deputado federal Pedro Lucas Fernandes, como é que do União Brasil. Como é que faria? Eu até comentei isso com o Pedro Lucas, perguntando, deputado, o governador em algum momento conversou com o senhor sobre o senhor ter que entregar essa pasta ou trocar? Ele falou, não, zero, nunca falou absolutamente nada comigo. E sobre a cultura há um tempo foi negociada para ser dada ao MDB, aí relacionada à deputada federal Rosiana Sarney, mas nunca saiu do papel efetivamente. Então eu fico imaginando, Marcos Brandão, irmão do governador, que é do MDB, a pasta não foi para o partido que ele comanda, iria para o Josimar, assim, tão facilmente aqui, entre aspas, que fácil não está sendo. Então ficam essas dúvidas, mas me parece que não está avançando e não deve avançar o suficiente ao ponto de dar interesse para o Josimar dele desembarcar no governo, de ser aí aliado de primeira linha do governador já com olho em 2026. Agora, Carla, quanto àqueles espaços que são dos chamados governistas de oposição, aqui tem essa categoria no Maranhão interessante, né? Governistas de oposição. Haverá modificações aí nesses espaços? Cabalau, eu que coloquei esse termo governistas de oposição, porque quando tu conversas com os deputados, eles dizem assim, não, mas eu sou da base do governo, aí sobe a tribuna e desce detona, o sarrafo. né? Desce o sarrafo, aí detona totalmente, então governistas de oposição. Cabalau está nesse clima ainda de Guerra Fria, sabe? De o que vai acontecer, quais são as movimentações do inimigo para eu me movimentar também, mais ou menos nisso tudo. E quem está no meio dessa confusão todinha é o Felipe Camarão, que tenta fazer o caminho inverso do que vinha fazendo para ganhar novamente a confiança do Palácio dos Leões e assim em 2026 ele assumir o comando do governo do Maranhão para tentar a reeleição em outubro do mesmo ano, né? Outubro de 2026. O problema é que, por isso que esses espaços dos governistas de oposição ainda não foram mexidos, ainda está sendo analisado, como eu disse para vocês. Uma das pastas é a Secretaria de Cidades, que é comandada aí pelo deputado federal Márcio Gerri, que acionou, ele que é do PCdoB, que acionou o prefeito, pediu a cassação do prefeito, do diploma do prefeito de Colinas, o Renato Santos, do MDB, que é ligado ao grupo do governador Carlos Brandão. Então, está muito assim, ou o Felipe, eles estão aguardando o Felipe controlar essas pessoas, são mais ligadas a ele, ali, os chamados dinistas, ou então virar as costas de uma vez para poder o Palácio começar a mexer as peças aí. Se tu me falares assim, qual é o time para isso aí, até que ponto o governo vai segurar esse pessoal, até que ponto vai esperar o Felipe equalizar toda essa situação, porque assim, o Felipe está tentando mostrar que está do lado do Carlos Brandão, mas na contrapartida, os seus aliados, os governistas de oposição, eles não fazem a menor questão disso, eles querem até um tratamento diferenciado agora, eles não estão nem aí para Felipe, eles querem que o governador chame um por um para dizer o que é que eles querem, né? E o que é que eles querem, quais são os acordos que eles querem que sejam cumpridos. Algo até muito peculiar, um deputado querer ser tratado com tanta diferença assim entre os demais, tantos deputados, e ser tratado assim de forma tão especial. Então, eles estão aguardando para saber como é que o Felipe vai fazer isso. Eu sei que esses governistas de oposição, eles estão tentando formar um grupo de oposição, um bloco de oposição, de fato, na Assembleia Legislativa, que ainda não tem. Um bloco oficial. O que isso significa, gente? Significa que vai ter tempo para subir à tribuna, vai ter espaços que sendo oposição solto, né, sem um bloco, não se tem. Então, eles querem formar esse grupo, no mínimo 6 deputados lá na Assembleia Legislativa. Vamos ver se eles conseguem. Esses aí que o Felipe está tentando mostrar que está controlando e não está, de maneira nenhuma.
Vai ser um movimento interessante para a gente observar aí durante esse ano pré-eleitoral, etc. Ano que vem, então, vai esquentar ainda mais. Valeu, Carlos. E pode acabar lá, ó, acabar ficando nesse banho-maria, tanto do lado quanto do outro, né? Ficar nesse banho-maria e terminar lá para 2026, perto de tomar as Vai decisões, chegar um né? ponto de decisão, né? Mas ontem, o Carlos Brandão, lá no Palácio dos Leões, pós o resultado da FAMEM, ele fez uma frase, foi recortada aí pelo pessoal do Felipe Camarão, ele dizendo da importância da unidade para a vitória do grupo. Porque a eleição da FAMEM é vista como uma demonstração de que é preciso ter essa unidade, e tendo essa unidade, todo mundo dialogando, conversando, e aí sim o grupo pode permanecer no poder depois da eleição de 2026. Não sei se é exatamente isso que vai acontecer, porque a eleição de uma entidade aí municipalista é muito diferente, porque são só 217 eleitores. É muito claro que tem tantas outras questões políticas envolvidas, mas ainda assim são 217 eleitores, 217 prefeitos. É muito diferente de uma eleição para governador com aí mais de 4 milhões de eleitores e muitos candidatos lutando, brigando por cada voto. Agora, Carla, imagina agora o que passa pela cabeça também do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que na verdade foi a origem de toda essa movimentação, que existe também uma outra, falaste, né, tem os governistas de oposição, tem os governistas dinistas, então tem várias alas. Eu acho que o ministro não fica ali se revirando na toga, assim, né, só querendo fazer o que... Eu acho que ele fica imaginando, né? Não é por aí, vocês deveriam ir por Já aqui. pensou? Tá? Mas aí, nos bastidores dizem que ele ainda tem alguns interlocutores, que ele dá as suas opiniões a respeito, mas bem atrás das cortinas mesmo, porque a gente sabe que legalmente ele não pode ter nenhum tipo de manifestação política devido ao cargo que ele ocupa de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas se ele não tivesse nesse cargo, a situação acho que não teria chegado ao ponto que chegou, né? Não teria chegado. Bem que no iniciozinho, ele ainda como ministro da Justiça e senador licenciado, quase que a corda da aliança aí, né? O nó da aliança tinha sido desfeito de uma vez, teve um distanciamento muito naquele carnaval de 2023. Depois disso, depois de muitos bombeiros atuarem, o Brandão acabou se encontrando com o Flávio Dino, e aí eles conversaram ali e o clima baixou. Mas tudo Teve por um casamento na história. Não, aí isso daí já vem depois, já do Supremo, mas antes. E toda essa confusão foi só por espaço no governo. E claro, vem o Otelino, que queria ficar com a presidência da Assembleia, algo que foi garantido pelo Flávio Dino, e o Brandão disse que foi garantido foi por Flávio Dino, não foi por ele. Teve aí o TCE, né, a vaga de conselheiro do TCE. Enfim, várias situações que foi só botando as bombas que só vão estourando. Estoura aqui, estoura acolá, vez por outra, e o Felipe Camarão, dentro de toda essa confusão, querendo ser governador, tentando ainda a garantia de Brandão deixar em abril de 2026 o governo e ele assumir.